Olá, eu sou Marcos Valério XR, na madrugada do dia 16 de abril de 2021, e eu não consegui dormir, então eu decidi comentar uma questão que indignou bastante alguns camaradas meus a respeito da afirmação, questionamento se o marxismo era satanista, em um aparente vídeo ou evento que a famosa Ana Carolina Campagnolo teria feito aí, né? Eu não sou de baixar o nível e comentar questões de como frequentemente essas questões que alegam que vem a ser satanismo costumam ser. Normalmente estamos falando de vieses fundamentalistas religiosos que não têm nenhuma capacidade de entender o mínimo sobre aquilo que se propõe a falar. Mas eu penso que pode-se entender esse tipo de mentalidade por meio de algumas questões que normalmente passam ao largo do entendimento da maioria das pessoas, e aquelas pessoas que às vezes abraçam determinadas posições que parecem absolutamente bizarras, às vezes tem uma comunicação com esse outro lado, uma visão um tanto deturpada desse lado, né? Então, aproveitando esse meu visual satânico aqui, né, vamos fazer uma pequena abordagem a esse respeito. O que ocorre é que na nossa tradição ocidental, nós temos, claro, a indelével influência da religião cristã. E a religião cristã, ela tem como sua peculiaridade a noção de que a salvação da alma, né, se dá por meio de uma graça divina. O que vem a ser essa salvação? É você superar a existência mundana, você conseguir uma transcendência, conseguir um pós-vida ditoso. Ou seja, você pode passar qualquer problema que você tem aqui no mundo, mas você pode salvar a sua alma num pós-mundo. E essa salvação, necessariamente, ela se dá por uma concessão da divindade, onde pode ser a justificação pela fé, ou pode ser até mesmo pelas obras, mas ainda que sejam obras relacionadas ao seu entendimento com o divino. Em paralelo, existe também uma tradição ocidental que muitas pessoas nem sabem, nunca nem ouviram falar, que é o gnosticismo. E o gnosticismo é uma espécie de rival dessa noção de salvação fideísta e pela graça. O gnosticismo, gnose é conhecimento em grego, diz que você pode, de uma certa forma, ter o mesmo resultado, ou seja, salvar sua alma, transcender, conseguir um pós-vida, ou se libertar desse karma do sofrimento terreno para um plano divino maior. Você pode fazer isso por mérito próprio, por meio de um conhecimento que você adquire. É um conhecimento místico, evidentemente, você tem que fazer uma série de estudos, uma série de posturas e disciplinas, mas o fato é que esta salvação, essa superação, pode ser obtida por meios, pelo seu próprio mérito, pelo seu próprio estudo, acessando um tipo de doutrina secreta. Mas o que é importante é colocar essa dicotomia. Se essa salvação, essa transcendência é obtida necessariamente mediante uma graça divina para um ser humano que não tem a menor condição de fazer isso por si próprio, que é a visão cristã, ou se ela pode ser obtida pelo próprio ser humano e por um meio de esforço pessoal. Então tem essa distinção aí. E o gnosticismo, ele é muito criticado pela tradição cristã exatamente por isso, porque ele dá essa ideia de você ser independente, de você não precisar da divindade. Então veja só, é claro que numa afirmação literal, se você for colocar a questão verdadeiramente séria, se o marxismo é gnóstico, de uma forma direta não, porque o marxismo é materialista, então ele nem sequer acredita nessa transcendência. Então, nesse sentido, ele não seria. No entanto, você também pode adaptar essa noção de gnosticismo para outros vieses não exatamente místicos, não exatamente transcendentais. Então, algumas pessoas interpretam que, a partir do momento que você tem a noção de que é possível desenvolver alguma coisa, um conhecimento e alguma forma de você promover uma espécie de salvação do mundo por meios humanos, seria uma espécie de forma paralela a um gnosticismo, né? Mais uma vez, essa ideia de que o ser humano pode fazer essa salvação generalizada, essa restauração do mundo por méritos próprios. Você não tem, nesse sentido, tem um paralelismo muito grande entre o marxismo e o cristianismo, porque ambos, de uma certa forma, falam a respeito de um momento inicial e um momento de um paraíso perdido, ao passo que se fala num comunismo primitivo, e que você teria que ter todo um processo para voltar a esse paraíso ou voltar a esse comunismo. Então tem paralelismo, sim. É por isso que muita gente faz comparações entre cristianismo e marxismo. Mas note, nesse nível de comparação, esse marxismo seria necessariamente nesse sentido mais gnóstico. Ele não depende da concessão de uma divindade, ele não depende da submissão a uma divindade
para promover esse tipo de salvação, esse tipo de restauração, não apenas da pessoa, mas do mundo em si, essa escatologia do mundo. E aí é que vem o pulo do gato. Pela maioria dessas noções cristãs que abordam essa questão do gnosticismo, esse gnosticismo é necessariamente satânico. Por quê? Porque ele faz essa afirmação de que o ser humano é independente. Qual que é o pecado original? O pecado, não falando do pecado original da humanidade, não. Mas o pecado original do anjo caído, de Lúcifer, é o orgulho. É a sensação de que ele é independente de Deus, que ele não precisa de Deus. Então, nessa noção, todo o mal, toda a história do mundo, a queda dos anjos, a queda do paraíso, tudo tem a ver com a questão do orgulho, de um ser que se sente independente de Deus, capaz de fazer as coisas por si próprio. Nesse sentido, sempre que você tem uma ideia de que o ser humano é independente, que ele é capaz de se aperfeiçoar por si mesmo, essa noção, nesse viés, é necessariamente luciferiana. Tem essa noção satânica. Veja só, tem uma sofisticação aí. Não é uma coisa chula de dizer que é coisa do diabo, que vai para o inferno, essas coisas de crente retardado. É claro que os idiotas que tomam contato com essa explanação, com esses sentidos mais profundos, eles vão simplificar dessa forma estúpida. Não sei se é o que a Ana Carolina Campanholo vai fazer lá, espero que não seja. Mas não é uma coisa tão chula quanto pode parecer à primeira vista. Existe aí um certo grau de reflexão um pouco mais profunda. Né? E por que isso seria necessariamente luciferiano? Vamos voltar à questão da queda do paraíso. Qual que é o pecado original da humanidade, nesse caso de Adão e Eva, simbolicamente falando? Eles tomaram, ao morder do fruto proibido, daquela árvore onde era proibida, eles passam a ter o conhecimento do bem e do mal. E, na verdade, se tornariam como Deus. Ou seja, eles se tornariam, de certa forma, independentes, livres naquele sentido. Mais uma vez, isso teria sido incitado pelo próprio Satanás em si. Né? Então, mais uma vez, é a ideia do orgulho entrando, é a noção da autossuficiência. E aí você entende, se o marxismo faz uma proposição de você aperfeiçoar a espécie humana, de você restaurar um comunismo, mas não mais primitivo, se você, de certa forma, torna o mundo melhor por meios humanos, então necessariamente ele está imbuído dessa noção de independência, é uma espécie de materialismo gnóstico nesse sentido, né, por mais contraditório que possa ser, e nessa visão mais abrangente, ele é necessariamente satânico. Sim, tanto ele como praticamente todas as tradições que têm essa mesma noção. Então, nesse sentido, tudo vai ser liberalismo. Qualquer tipo de doutrina política que esteja tanto quanto afastado dessa noção de divindade, as outras religiões, o budismo, até o próprio Islã, tudo vai ser satânico, até o judaísmo vai ser satânico nesse sentido. Ou seja, evidentemente é um tipo de visão um tanto radical que também não é necessária do próprio ponto de vista cristão. O cristianismo, no geral, que é bem mais abrangente do que essa visão simples, ele tem várias formas de interpretação que você não necessariamente tem que ver dessa forma. Mas nós estamos falando de uma tradição que está muito em moda no Brasil, que nem sequer é católica, mas que tem um pé no catolicismo também pela renovação carismática, mas em geral é neopentecostal, então eles têm uma leitura própria que, em vários aspectos, é hipersimplificadora e extremamente emburrecedora em vários aspectos também. Não todos, existem alguns mais sofisticados. Mas a ideia é exatamente essa, é que você, ao fazer essa libertação da humanidade da ideia de que ela precisa de se submeter ou ter a graça de uma divindade, que ela pode fazer as coisas por si própria, por essa leitura mais tradicional, necessariamente ele é satânico. E aí você torna compreensível essa ideia de alguém perguntar se o marxismo em si tem a ver com o satanismo. Isso, claro, sendo muito benevolente, esperando que haja esse nível de sofisticação mínimo para travar essa discussão. E não simplesmente aquele emburrecimento tosco de direto que não lê a Bíblia, não vai na igreja, não se converteu, não faz aquela daí, então tá com o diabo. Então, por favor, eu não perderia meu tempo tentando dialogar com essa questão. Né? Mas, assim, é só para dizer que existem níveis de interpretação que a gente precisa estar um pouco mais atento também, e até para se um dia você for se deparar com esse posicionamento de alguém, você tem alguns elementos aí para tentar refletir sobre a questão e tentar fazer uma contraposição, pelo menos saber do que o infeliz está falando, né? Porque senão não tem possibilidade nenhuma de diálogo. Não vou me alongar mais sobre isso, eu simplifiquei muito a explicação de gnosticismo aí, e toda essa questão, eu poderia entrar até na questão cabalística, na questão do número 666, por que significa o número da besta, tem a ver com essa questão do orgulho, então, mas eu vou ficando por aqui, eu sou o Marcos Valério XR, na madrugada do dia 16 de abril de 2021, aqui nesse visual assim,
um tanto quanto infernal, né? Muito obrigado por sua atenção.